Este vídeo é a terceira parte de uma sessão de terapia conduzida por Carl Rogers, criador da abordagem psicoterápica chamada terapia centrada no cliente. No vídeo temos uma espécie de encenação didática que demonstra o seu modelo de psicoterapia. Essa peça foi gravada no ano de 1965 e consta que Glória, a paciente do filme, era uma paciente real. Relembrando dos vídeos passados, Carl Rogers fez algumas considerações sobre o seu método. Veja essa lista. E sobre as expectativas para o desenrolar de uma terapia que siga os seus preceitos, ele destacou: agora vamos dar continuidade, mostrando a parte final da sessão e destacando alguns pontos e também fazendo alguns comentários. And if you feel comfortable in the moment about it, but then afterward don't feel at all comfortable, which course of action was really the one you should have followed? You know, the most outstanding thing, I don't know if you're following me when I say about this conflict. The one thing I know is I've wanted, for example, to leave my husband for quite a few years. I never did it. I kept thinking how nice it would be or how scary it would be, but I never did it. And all of a sudden when I did, it felt right. I didn't feel mean toward him. I just knew this is what I had to do. That's when I know I'm following myself. I'm following my feelings completely. I had no conflict there. Some unhappy things came from it, but I still had no conflict. That to me is when I'm following my feelings. And in everyday life, the small little decisions, the small little things to do don't come out that clear at all. So many conflicts come in. Sure. Is this natural? But you're saying too that you know perfectly well the feeling within yourself that occurs when you're really doing something that's right for you. I do. I do. You can really listen to yourself sometimes and realize, oh no, this isn't the right feeling. This isn't the way I would feel if I was doing what I really wanted to do. But yet many times I'll go on and do it anyway. And say, oh well, I'm in a situation now, I'll just remember next time. Quem assistiu às partes 1 e 2 desses vídeos em que estou comentando essa sessão de atendimento, vai se lembrar que foi ressaltado como que essa paciente, a Glória, ela tem essa peculiaridade de saber se expressar bem. Ela mesma vai fazendo uma autoanálise só parametrizada ali por alguns comentários que o Carl Rogers faz. Destacamos também que até o momento ele não tinha ainda nem tentado apresentar nenhuma solução para ela. O que ele está fazendo é só fomentar essas reflexões. E agora ele acabou de fazer isso novamente. Ele pega algo que ela diz e traduz aquilo em outras palavras. Ele pode mostrar com isso uma habilidade de colocar a coisa de forma mais clara para que ela tenha alguns insights. E também isso funciona para estabelecer o chamado rapport, aquela criação de um vínculo em que o paciente percebe que o seu psicoterapeuta está compreendendo aquilo que está sendo colocado ali. I mention this word a lot in therapy, and most therapists grin at me or giggle or something when I say utopia. But when I do follow a feeling and I feel this good feeling inside me, that's sort of utopia. That's what I mean. That's the way I like to feel, whether it's a bad thing or a good thing. But I feel right about me. This is what I want to sense that in those utopian moments you really feel kind of whole. You feel all in one piece. Yeah. Yeah, it gives me a choked up feeling when you say that because I don't get that as often as I'd like. I like that whole feeling. That's real precious to me. I expect none of us get it as often as we like, but I really do understand that. É interessante destacar que esse procedimento funciona bem com uma paciente desse tipo. Como ela é uma pessoa bem articulada, vocês vão ver que ela vai retomar dali e continuar falando. Se fosse alguém de outra característica, poderia se dar nesse momento uma pausa em que a paciente não teria mais nada a dizer e ficaria esperando algo mais, um complemento vir do seu psicólogo. Se fosse esse o caso, ele teria que agir de uma outra forma. That really does touch you, doesn't it?
Well, you know what else I was just thinking? I feel dumb saying it. All of a sudden, as I'm talking to you, I thought, gee, how nice I can talk to you, and I want you to approve of me, and I respect you. But I miss that my father can talk to me like you are. I mean, I'd like to say, gee, I'd like you for my father. Essa parte agora aí foi um prato cheio para as teorias psicanalíticas, né? Projetando na figura do psicólogo o pai. Mas não é sempre que isso acontece, não é obrigatório a gente tentar uma interpretação por esse lado. E se isso também vai ser útil ou não para o segmento da terapia, é uma questão a se avaliar. I don't know why that came to me. You look to me like a pretty nice daughter. Olha um exemplo do que foi falado em comentários anteriores a respeito de saber segurar esses momentos produtivos de silêncio. Não é um momento que está acontecendo ali de, digamos, constrangimento por um vazio em que nenhum dos lados sabe o que falar. Ele deixou ela fazer ali um momento de reflexão, de vivência emocional. But you really do miss the fact that you couldn't be open with your own dad. Yeah, I couldn't be open, but I want to blame it on him. I think I'm more open than he'd allow me. Well, he would never listen to me talk like you are. And not disapprove and not lowering me down. I thought of this the other day. Why do I always have to be so perfect? I don't know why. He always wanted me to be perfect. I always had to be better. And, yeah, I miss that. You're just trying like hell to be the girl he wants you to be. And at the same time, rebelling. That's right. Uma questão interessante se coloca nesse momento, né, diante das perspectivas que o psicólogo vai vendo ali de por onde prosseguir a conversa. Seria necessário explorar essa sensação que ela tem sobre uma necessidade de ser perfeita, buscando isso numa perspectiva passada da relação dela com o pai. Parece claro que essa relação contribuiu para esse modo de ser dela hoje em dia. Mas há necessidade de focar lá no passado, ou isso pode ser trabalhado em termos atuais? Nesse momento, o ideal é deixar ela continuar falando para ver se esse passado traz ainda um peso muito grande. Caso seja assim, vai ser importante voltar nele. Se não, podem ser tomadas medidas para fazer essa mudança progressiva de hoje para frente. He doesn't hear. I went back home to him about 2 years ago, really wanting to let him know I loved him, although I've been afraid of him. He doesn't hear me. He's a big hurt down there. Said I feel cheated. It's much easier to be a little flip, because then you don't feel that big lump inside of hurt. And again, that's a hopeless situation. I've tried working on it, and I feel it's something I have to accept. My father just isn't the type of man I'd really like. I'd like somebody more understanding and caring. That's why I like substitutes. Like I like talking to you, and I like men that I can respect. Doctors, and I keep sort of maybe underneath feeling like we're real close, you know, and it's sort of like a substitute father. I don't feel that's pretending. Well, you're not really my father. No, I meant about the real close business. Well, see, I sort of feel that's pretending too, because I can't expect you to feel very close to me. You don't know me that well. All I can do is what I am feeling. That is, I feel close to you in this moment. Muito bem, esse é o fim da sessão de apresentação, né, da forma como o Rogers trabalhava. Seria interessante que o caso tivesse um desdobramento para a gente ver a que isso vai levar. Nessa curta sessão que nós dividimos em 3 vídeos, o que ficou mais claro é justamente uma das características principais que são apresentadas a respeito dessa modalidade de psicoterapia.
a postura de compreensão e aceitação fica bem marcante, não é? Já um encaminhamento para algum tipo de solução dos problemas que ela está colocando, até esse momento não apareceram. O que será que aconteceria se a gente tivesse acesso a uma continuidade dessa terapia, do atendimento a essa paciente? Será que a terapia ia entrar numa etapa em que a resolução de situações ia ocupar um espaço especial? Ou seria dessa forma, dando voz e possibilitando reflexões para a própria paciente tentar achar soluções? Seria esse o procedimento até o fim. Logo em seguida, o Rogers vai fazer algumas considerações ele próprio sobre a sua visão da terapia. Antes disso, eu queria só destacar uma coisa, conforme eu fiz no segundo vídeo, e fazer aqui também. A gente pode colocar um quadro assim, ó, meio que ilustrativo, visualmente, da problemática que foi trazida ali pela paciente. Então, num primeiro momento, ela vem com uma situação concreta. Estou marcando aqui com a cor verde. Situação concreta sobre o seu problema lá com seus casos amorosos. Essa situação leva a outra situação também concreta, por causa disso também destacada aqui em verde, diz respeito ao relacionamento dela com a filha. Está diretamente ligado ao problema com os casos amorosos. Conversando sobre esses dois casos, chegou-se aí a verificar a ocorrência de um problema que ela tem de autoaceitação. Aí já é um problema mais cognitivo, emocional, não é tão ligado a uma situação concreta, então está de branco. Há uma contribuição para esse problema de autoaceitação que ela falou logo no início, que é uma influência que vem do passado, tem a ver com a mãe dela. Como a mãe agia com relação a ela nesse mesmo terreno que ela tem um problema agora com a filha. No desenrolar da conversa, esse quadro pode ser ampliado, então veja que aqui adiante eu vou aproveitar essa estrutura e vou acrescentar mais alguns elementos. Veja bem que apareceu outra situação concreta ali, verde, que é a situação da filha dela com o pai. Isso foi no vídeo passado. Apareceu agora nesse vídeo um relato dela falando da situação dela própria com o seu pai, que é uma influência do passado também, que se soma à problemática atual. Então está também amarelo, igual a situação com a mãe dela. Com relação à sua autoaceitação, a gente pode desdobrar aquele retângulo verde em um retângulo branco, porque a situação que ela tem com a filha dela, além de ser específica, como foi trazida logo no início, isso pode ser desdobrado em uma dimensão cognitiva, porque percebeu-se que os problemas que ela tem com relação à filha dela são maiores do que apenas ligados a esse problema filha, mãe, namorados da mãe. Quando você vai fazendo esse tipo de esquema, você vai desdobrando os detalhes e vai colocando de uma forma mais clara para você mesmo, psicólogo, psicóloga. Isso em algum momento pode até ser apresentado para a própria paciente, para que ela também tenha essa visão mais espacial da situação. Um destaque aqui especial para um problema, pelo menos, né, que já foi identificado, que tem a ver com a autoaceitação dela. A maneira como ela age e a maneira como ela julga as suas ações estão em contradição. Então, para o psicoterapeuta tomar uma decisão de como ele vai proceder nas próximas sessões, eu sugeriria uma análise desse esquema aqui. Por um lado, nós temos ali a situação relacionada à filha, a parte mais concreta e a parte mais cognitiva, emocional. Por outro lado, nós temos esse problema mais profundo que está por trás, da autoaceitação. O terapeuta deveria fazer uma decisão aqui para enfocar em um lado e no outro, sabendo que os dois lados têm uma interinfluência. Então, seria melhor começar pela autoaceitação para mais adiante tentar resolver o problema com a filha, ou seria melhor abordar de forma prática a situação com a filha, porque isso por si só já ia ajudar um pouco a melhorar a autoaceitação dela. Eu, que sou partidário de uma visão mais prática da terapia, acho que quando você tem alguma coisa que você pode resolver ali pontualmente, isso colabora de forma positiva para o andamento da terapia. Então eu começaria tentando ajudá-la
a equacionar esse problema aí da situação com a filha. Mas com certeza que a terapia precisa avançar para essas camadas mais profundas aí que tem a ver com o passado dela e com a sua autoaceitação presente. Vamos agora às considerações do próprio Carl Rogers. In many ways, I'm glad that she kept pushing me for an answer to her very personal questions about her sex life and her relationship to her daughter. I say I'm glad of this because as the relationship developed, it became, I think, completely clear to her as well as to me that she was seeking something a good deal deeper than that. Incidentally, I'd like to pay my tribute to her deep honesty in being willing to talk about herself so freely. Although every individual is entirely unique, and in this respect I was definitely unprepared for and sometimes surprised by the material she brought up, still in another sense this was very typical of my experiences in therapy. When I'm able really to let myself enter into a relationship, and I feel that this was true in this instance, then I find myself not only being increasingly moved by being in touch with the inner world of my client, but I find myself bringing out of my own inner experience statements which seem to have no connection with what's going on, but which usually prove to be or prove to have a very significant relationship to what the client is experiencing. I felt there were one or two incidents of this kind in this brief interview. Quando ele diz aqui que se pegou despreparado para a situação, talvez ele esteja se referindo àquilo que eu chamei a atenção algumas vezes, de que ele parecia não ter nenhuma ideia de como apontar uma solução, uma conduta para os problemas que a Glória vinha apresentando, assim, de forma às vezes bastante concreta, e se voltando para ele com a pergunta, né, de que eu faço. O que ele disse agora é que ele tem uma forma de trabalhar que serviu para ele ter o que fazer nessa sessão com a Glória, mesmo sem ter respostas específicas para o que ela queria, mesmo tendo aquela dificuldade que ele revelou agora há pouco. Como ele tem uma forma de trabalhar, uma conduta bem estabelecida, ele foi por esse lado, que é um lado de ser sincero, o lado de se envolver, o lado de tentar vivenciar as experiências que estão sendo narradas pelo paciente. E isso resultou numa coisa positiva, porque esse estabelecimento de vínculo aí foi feito com sucesso. Ela até chegou mais para frente a revelar que estava se lembrando da figura de um pai ao conversar com ele. I was genuinely moved, I probably showed it, by the fact that she told me near the end of the contact that she saw me as the father she would like to have. My reply was also a thoroughly spontaneous one, that she seemed to me like a pretty nice daughter. I guess I feel that we're only playing with the real world of relationships when we talk about such an experience in terms of transference and countertransference. I feel quite deeply about that. I want to say, yes, we can put this experience into some such highly intellectualized framework, but when we do that, it completely misses the point of the very immediate I-thou quality of the relationship at such moments. I felt that Gloria and I really encountered each other, and that in some small but I believe lasting way, we were each of us enriched by the experience. I'm saying these things almost immediately after the conclusion of the interview, and as is characteristic of me, there are not more than one or two statements or incidents which I recall from the interview. I simply know that I was very much present in the relationship, that I lived it in the moment of its occurrence, and I realize that after a time I may begin to remember it too.
But at the present time, I really have a very non-specific memory of the whole interview. I'll try to look at it, though, a little bit more from an intellectual rather than a strictly feeling point of view. Gloria showed what I've come to feel are characteristic elements of therapeutic movement. In the first part of the interview, she was talking about her feelings, and they were past feelings. She was talking about aspects of her behavior and of herself as if she didn't quite own them. She was looking outside herself for a center or locus of evaluation, some source of authority. She saw some of the things she was talking about in fairly black and white fashion. By the end of the interview, she was experiencing her feelings in the immediate moment, not only as evidenced by her tears, but by her ability to express very directly and with immediacy her feelings toward me. She was also much more aware of her ability to make her own judgments and choices. I guess put in terms that have become somewhat commonplace, you could say that she moved from the there and then of her life to the here and now of elements that she was discovering in herself and feelings which she was experiencing in the moment in her relationship with me. All in all, I feel good about the interview. I guess I feel good about myself in the interview. And like Gloria, I feel very real regret that the relationship cannot continue. Bom, conforme eu também havia destacado em alguns momentos, as participações que ele fazia iam servindo para deixar mais claro para a paciente os seus questionamentos. Talvez isso tenha surtido esse efeito que ele declara ter percebido de uma atualização da perspectiva dela sobre si mesma. Ela passou a se entender melhor numa perspectiva do aqui e agora. Bom, é um caso complexo e apresentado de uma forma muito curta. O máximo de conclusões que dá para a gente tirar é isso. Espero que tenham gostado. Há outros vídeos semelhantes a esse aí no canal. Então aproveitem e até uma próxima oportunidade.